Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema que as pessoas pedem muito para a gente comentar, que é a dor crônica. A dor crônica é aquela dor que persiste por mais de 3 meses ou então uma dor que dura mais de um mês depois de tratar a lesão que a ocasionou. As doenças são as principais causas, doenças crônicas são as principais causas de gerar a dor crônica. Dentre elas a gente tem câncer, diabetes, artrite reumatoide. As lesões teciduais também são a causa frequente de dor crônica quando não bem tratadas. Por exemplo, lesões musculares, a hérnia de discos, lesões osteoarticulares também podem estar associadas como fatores desencadeadores da dor crônica. Outros fatores também que podem estar associados são os fatores psicológicos. E quando a gente fala de fatores psicológicos, a gente entra numa questão muito interessante, porque existe um ciclo que se retroalimenta. Por exemplo, paciente que tem algum câncer, esse câncer gera dor. O fato da pessoa já estar debilitada pelo câncer, além disso ter a dor crônica, leva a ter transtornos psicológicos. Esses transtornos psicológicos principalmente são depressão, ansiedade. E esses fatores, essas alterações psicológicas aumentam a percepção da dor ou então aumentam a sensibilidade que a pessoa tem à dor. E isso piora os fatores psicológicos e piora o fator de dor. Então é muito comum as pessoas com dor crônica ter também alguma alteração psicológica. E hoje a gente quando começa a avaliar o paciente, a gente fica difícil de saber em que momento entrou o fator psicológico, se foi causa ou se foi consequência da dor. E a distinção entre essas duas etiologias é bastante importante, porque vai direcionar de forma mais individual o nosso tipo de tratamento ou o nosso tipo de abordagem. O tratamento da dor crônica, ele passa obrigatoriamente para a gente identificar o fator desencadeador. Às vezes esse fator ele é bastante evidente e fácil de ser identificado. Às vezes esse fator é um pouco mais oculto e a gente precisa de uma anamnese, de um exame físico, de um histórico, exames complementares de forma mais completa para a gente poder identificar esse fator desencadeador. Na maioria das vezes, os pacientes, é bastante comum a gente que trabalha com dor, os pacientes já vêm para a gente com história que já passou por diversos profissionais que não são especialistas em dor e já fez uma série de tratamentos. Às vezes esses tratamentos não são eficazes e contribuem para atrapalhar no diagnóstico. O que a gente precisa ter em mente é que o tratamento ele tem que ser, na grande maioria das vezes, multimodal, ou seja, a gente enfrentar o problema por várias frentes. E aí esse tratamento inclui desde analgésicos e anti-inflamatórios, e a gente tem uma gama enorme de possibilidades. A gente precisa ver a individualidade de cada paciente para indicar algum tipo de tratamento nesse sentido. Passa também por tratamentos físicos, como por exemplo o fortalecimento da musculatura, alongamento muscular, fortalecimento de alguns grupos musculares para proteger determinada articulação, e também, como eu falei, a importância do tratamento dos transtornos psicológicos que estão atrelados ao paciente com dor. É um assunto bastante interessante e que cada vez mais a gente tem visto um aumento dos pacientes com dor crônica, mas o importante falar é que existe tratamento, e o tratamento ele é bastante específico e a taxa de sucesso é muito boa. Se você tem algum desses sintomas, se você tem algumas dúvidas sobre isso, entre em contato com um médico especialista em dor e muito obrigado.